Olá, boa tarde. O meu nome é Laura Lopes e faço parte da equipa de programação do Teatro do Bairro Alto. Hoje, na sala Zoom do TBA, no contexto da nossa programação digital, apresentamos Anda Diana, da artista Diana Nips. Este projeto deu origem a dois objetos artísticos com o mesmo título, Anda Diana, que se trata de um livro e de um espetáculo que terá estreia no TBA no dia 20 de abril e que ficará em cena até dia 24. O livro faz parte da coleção Série, uma parceria da editora Sistema Solar e Teatro Praga, que tem como foco a divulgação do património material das artes performativas. Convidamos o artista André Teodósio, que é o editor e que irá falar-nos um pouco sobre esta coleção, que organiza com a artista pesquisadora Rita Natálio. De momento ainda não temos o livro connosco, mas está previsto estar à venda na bilheteira do Teatro do Bairro Alto ou através do nosso website. Também depois poderão encontrar disponível no site da Sistema Solar e também disponível nas livrarias. Apresento também a jornalista, crítica de dança e escritora Cláudia Galhós, que irá conduzir esta conversa com a Diana. Bem-vindas, Cláudia, Diana e André. Antes de passar a palavra primeiro ao André e depois à Cláudia e à Diana, partilho aqui convosco uma nota sobre o percurso artístico da Diana. A Diana é bailarina, coreógrafa, escritora, colaborou como intérprete em peças de vários artistas, destaco Ana Borralho e João Galante, Mariana Tengar Barros, Rui Catalão, Rafael Alvarez, António Tagliarini, Lafoura Del Baus e Jérôme Bell. É criadora da peça de circo contemporâneo Forgotten Folk e das peças de dança Raw and Nude, 12.979 dias, Dueto e Duetos. Publicou um artigo no livro Ana Teresa de Kirchmacher, em Lisboa, o conto infantil Bayadère, edição da CNB, o poema 2014 na revista Flanzine e o artigo Experimentar o Corpo no Jornal de Artes Performativas Coreia. Acrescento ainda que no seu trabalho coreográfico a Diana investiga a linguagem e o hibridismo enquanto ação política e procura reformular a identidade do corpo performativo através da sua mutação, intimidade e experimentalismo fora da norma. Para terminar a minha introdução, deixo-vos alguns avisos. Esta conversa vai ser gravada e disponibilizada posteriormente no website do TBA. Peço-vos que coloquem em modo speaker view no vosso computador e que desliguem os vossos microfones. Para quem não quer que a sua imagem apareça, desliguem também as vossas câmaras. No final, convidamos-vos a participar na conversa. Poderão fazê-lo colocando a vossa questão no chat ou então deixando o vosso nome, que depois serão chamados para colocar então a vossa questão. Obrigada pela vossa presença e passo então a palavra ao André. Obrigado, Laura Lopes, pelas tuas palavras. Este hoje é um dia, para mim e para a Rita, absolutamente maravilhoso e histórico poder estar a lançar este livro na nossa coleção. Primeiro vão os nossos agradecimentos em relação ao TBA, à Diana, obviamente, em primeiro lugar, depois ao TBA e ao Sistema Solar, por nos deixarem fazer esta coleção, como já falaste, que é uma coleção que tenta oferecer livros em torno da performance e também do património imaterial. E este livro para nós é muito importante. Eu vou falar hoje mais por mim, não necessariamente pela Rita, mas julgo que ela concordará com alguns dos pontos. Como é quinta-feira, eu decidi fazer 5 pontos sobre este livro que eu acho muito importante. O primeiro ponto é porque na dança não há uma prática tão comum ou tão frequente de haver escritas de memórias e de livros, e no teatro há um pouco mais, e isso acaba por ser uma fonte primordial para se fazer qualquer tipo de historiografia, não é? Em torno da dança, enquanto suporte, em torno dos contextos onde ela pode existir. Portanto, este é desde já o primeiro ponto. O segundo ponto, porque o livro articula vários parâmetros daquilo que são a dança,
dentro do próprio livro. Portanto, não só a dança, as questões que são intrínsecas à própria prática e que já vêm desde as primeiras modernistas até Yvonne Rainer, Trisha Brown ou as suas contemporâneas da Diana como Ana Rita Teodoro, portanto, que são pessoas que estão a pensar a dança e que estão a tentar fazer levantamentos de questões respondendo-as ou tentando redimensioná-las de acordo com a sua prática. Também porque ainda em torno da dança intersecciona várias práticas de movimento, não é? Não só a dança contemporânea, mas como também o circo, ou a dança enquanto movimento recreativo, ou como terapêutico, e portanto é um espaço, é um livro que usa o espaço crítico em relação a essas danças, articulando-os, mas também distanciando-se de determinadas práticas, e eu já lá vou um pouco mais à frente. Como também repensa temas em torno de coisas que já são pré-garantidas na dança, ou que têm de uma forma não tão intensa ou preponderante sido levantadas, como a gravidade, a espacialidade, o movimento enquanto expressão, o espírito do tempo, ou então a eficácia, ou aquilo que é uma dança, o validismo na dança, ou a tokenização, ou o mercado, e por isso é que eu dizia também que há um distanciamento crítico em relação a determinadas práticas que são suas contemporâneas e outras também herdadas. Portanto, isto leva-nos ao terceiro ponto, que o facto deste livro não só ser em torno da dança, mas também porque te ajuda, não te ajuda, mas que reformula e relaciona isto com a sociedade e com os seus limites. E, portanto, o livro que tem na sua gênese um episódio de um acidente que aconteceu à Diana, vai ser usado o próprio livro também para redimensionar aquilo que é o corpo, portanto, na senda do Cyborg da Donna Haraway, ou também aquilo que são os limites da sociedade em relação à farmacologia, e tem ecos de preciado, o que é que pode ser tomado medicamento, o que é que não pode ser tomado, a própria sexualidade, a sociedade e as suas fronteiras, como pensado pelo Richard Sennett, não é? Normalmente as pessoas pensam que as fronteiras são só muros e de repente os prédios, os degraus, tudo isso são formas, como a performatividade, são formas de criar fronteiras, ou então aquilo que é uma necropolítica em relação a determinados corpos e tem ecos do Achille Mbembe. Portanto, o livro relaciona todas estas coisas também para redimensionar a própria vida, e isto entramos no quarto ponto, que é uma escrita não só que pensa a vida e que não só reflete a própria dança, mas que tem a própria escrita em conta. É uma escrita muito depurada, muito cómica a partir do tal episódio que aconteceu, não é? E que vai utilizar então esta escrita não só para relacionar a dança com a vida, portanto há uma fusão das duas, como também para distanciar em relação àquilo que é necessariamente uma memória que poderia ser lida como uma coisa demasiado pessoal. É uma escrita que é uma escrita autónoma, ainda que tenha todas estas coisas a ocorrer que já mencionadas anteriormente. E o quinto ponto, que eu acho que é o ponto mais importante, é que apesar da autora Diana estar sempre no livro a dizer que tem mau feitio, ela tem muito bom feitio, e é um livro que eu já li 4 vezes e estou sempre a ser entusiasmado com novas ideias, com novas ligações, com novas perspectivas e com um conteúdo que é incomensurável. Portanto, é um livro que é um livro histórico, é um livro de agora, não é? Mas é um livro histórico no sentido em que vem de facto abrir ou reativar uma necessidade de se repensar a contemporaneidade, e isto espero que tenha muitos ecos no futuro, porque são objetos destes que são fundamentais. Portanto, queria agradecer à Diana outra vez a oportunidade de ter lido este livro e de poder editar, e passo agora então a palavra para a conversa. Obrigado. Eu acho que agora quem agarra a palavra sou eu, certo? Eu se calhar faria só aqui agarrando em tudo o que tu disseste, André, e Diana, olá. Eu reafirmava realmente a força histórica que eu acho que este livro tem, por vários motivos. Primeiro porque há toda uma tendência a nível europeu e mundial de livros que relatam neste território do autobiografia ficcional, que não necessariamente até não tem a ver com pessoas que tenham esta experiência do corpo e neste caso da dança e do novo circo, como a Diana tem, mas mesmo só a nível literário, e que nós em Portugal ainda não temos muito caminho para fazer aí, e portanto só por isso, e para trazer este voz tão interior, sem qualquer tipo de concessão, sem filtro, e nos pôr perante tudo aquilo que o André disse, todos os limites da nossa capacidade de perceber o mundo através de preconceitos
que recorrentemente nos levam para a ideia da norma, e portanto o corpo normalizado e o corpo não normalizado, já vamos falar sobre isso, não é, Diana? Mas realmente eu acho que é, só pela sua dimensão literária, já é um momento histórico em relação àquilo que é, acho que uma prática de edição literária. Depois há todas estas camadas, pelo facto da Diana ser bailarina, coreógrafa, e portanto ela fazer de um acidente que faz mudar completamente de vida e passar de um corpo normalizado com um domínio crítico, consciente de todas as possibilidades coreográficas e anatómicas do corpo para fazer a sua dança, passando pela dança clássica, a dança contemporânea e o trapézio e as acrobacias que fazias no Novo Circo, como intérprete e como coreógrafa, de repente ficar num corpo tetraplégico e ter toda uma história que o livro conta de como é que se vive isso, mas no detalhe do dia-a-dia, que tem situações caricatas, que nos levam a rir, mas infelizmente é aquele riso muito desconfortável de quem está a rir, de que infelizmente também a vida é assim e que o mundo também percebe as coisas assim. Muitas vezes, outras vezes pronto, faz parte das circunstâncias. E se calhar, Diana, eu propunha-te, se calhar para início de conversa, para as pessoas perceberem qual é o tom da tua escrita, se calhar começares por ler um excertozinho, não? Sim, começo. De início. E olá a todos. Ainda não disse nada, mas pronto. Eu vou começar aqui no dia 1, por sugestão da Cláudia. E vou tentar não ser, não estar muito attached à escrita. Cambalhota, queda para trás, gancho de pés na corda. Os pés falham as cordas e as pontas dos dedos das mãos amparam a queda. A cabeça recolhe, a cervical bate no colchão, ouço o barulho de ossos a partir. O corpo desliga, o corpo levita. As pernas flutuam, os braços mexem e eu não sinto nada. Estou a arder, doem-me os ombros, sinto as clavículas coladas ao pescoço e as articulações em curto-circuito. Queimam-me. Segurem-me o pescoço, digo às meninas do treino da manhã. Mas elas não me seguram o pescoço, digo-lhes que não sinto os braços. Estamos na aula da acrobacia aérea do Armazém 3 em Benfica. Falem comigo, peço-lhes, cantem. Eu a precisar de voltar à terra e elas mudas. Para que serve um coro se não canta? Mas tu mexes os braços, diz-me Ana, a professora de trapézio. Tem calma, vai tudo ficar bem. Aliás, vai ficar tudo bem. Isto não é nada, não te preocupes. Estou a sair do meu corpo, vou-me embora, não quero desmaiar. Se desmaiar, eu vou morrer. Não quero levitar, não quero morrer. Falem comigo, por favor. Ana aperta-me as pernas. Mas não sentes nada? Não sinto nada. Ana balbucia. Mas pois sim, como não? Li diz, nossa, nunca imaginei que isto fosse acontecer com a Diana. Peço para ligarem ao coelhinho. E Li, a professora de tecidos verticais, encosta-me o telemóvel ao ouvido. Mas ele não atende, só posso deixar uma mensagem. Vou morrer e quero dizer-lhe que o amo, mas a Ana está à minha frente, como ela é ex-namorada dele, não tenho coragem. Digo que caí do trapézio e vou para o hospital, liga-me. Uma Shanti ao meu lado grunho, vai ficar tudo bem, é só um susto. Grito, tirem-na de ao pé de mim, é claro que vai ficar tudo bem. Eu não sinto nada, mas está tudo bem. Como é que alguém pode dizer que vai ficar tudo bem? Este momento é um bocadinho muito deep para mim, porque eu lembro-me perfeitamente de viver e de sentir no corpo o momento em que o meu corpo desliga, em que é um botão que carrega e eu sinto precisamente o meu corpo a desconectar-se desta realidade e a sentir-me a sair de mim e a pedir que cantem porque eu preciso que me tragam para a terra. E isto é muito forte para mim, é muito, eu não quero ser muito utópico ou whatever. É um momento de sairmos de nós, eu acho que é bastante assustador e eu consigo cada vez que leio estas palavras reviver esse momento. No entanto, não tinha sido a minha primeira queda, não é? Um ano atrás eu tinha caído também numa pedreira de 7 metros de altura. E esta noção de queda, mas no entanto é uma coisa que me faz continuar, eu continuo a desafiar o corpo nesta noção de fora da gravidade, deslumbrada sem saber muito bem porquê, porque continuo a fazer isto sempre, mas que
parece que está muito dentro de mim. Mas continuo. Eu se calhar, pronto, tendo em conta no fundo este é o facto que tu descreves, mesmo sem te ouvirmos a ler, embora já tínhamos falado também, o André Teodosi também acho mesmo, o texto da própria escrita é muito performativo, há muito movimento, há muita coreografia, há uma dinâmica rítmica na própria escrita, e portanto mesmo sem a tua voz, nós a ler sentimos isso, com a tua voz mais ainda, porque és tu a recriar aquilo, e levar-nos para o lugar que tu própria viveste. E estes são dois objetos artísticos que surgem agora, o livro e a peça que estás a criar e que vai estrear dia 20, deste Anda Diana. Mas há um terceiro, e eu acho que é bom partilhar com as pessoas, que felizmente tu convidaste-me, eu tive a oportunidade de assistir à defesa da tua tese anteontem, há 2 dias atrás. Tu, para além de estares a fazer uma peça, de estares a editar um livro, que é um diário ficcional, tu acabaste de defender uma tese chamada Monstro Humano, o Hibridismo do Corpo. E eu tirei um excerto do comentário que o Bragança de Miranda, que merece toda a nossa homenagem, que é um homem brilhante e que eu admiro. Mas eu quase tinha um ataque cardíaco nessa coisa. Gente, aquilo, uma pessoa vai defender a tese com o senhor guru da arte. Ali aquilo, eu quase tinha um ataquezinho. E aquilo que ele disse no final foi maravilhoso ouvir a discussão e o teu debate, mas ele, por causa desta questão do corpo normativo e por causa da forma como tu trabalhas a visão do teu corpo e a problematização do teu corpo a partir da intimidade e da experiência muito pessoal com o teu corpo. E quando ele diz, não tenho problema com a observação participante, que é tão participante a ponto de que a observação desapareça, eu acho que é extraordinário. E ele diz, é preciso ter coragem para exigir atenção, quando o mundo dispensa a atenção. Há muitas formas do corpo estremecer. Aquilo que chamamos o corpo normal é uma amputação de todos os nossos possíveis, é um drama histórico. O grotesco está por todo lado, não há normal nenhum. E realmente tens esta batalha de dar visibilidade, ou de visibilizar os corpos não normativos, mas a um ponto em que possamos chegar, é quase uma aspiração, que chegamos a um ponto em que isto não seja assunto. E, portanto, é um acreditar no fim da ditadura da norma. E eu queria te perguntar, pronto, que batalha é esta? O que eu percebi com a minha dissertação, eu andei muito a navegar no meio de vários mundos, não é? Porque eu saltei para o Deleuze e para o José Gil, e naquilo que é a prótese do meu próprio corpo, que é quase a extensão da minha mente, de um corpo que não é o meu. A minha dissertação falava de eu acordar num corpo que não é eficiente, que não eu digo esta frase, podemos chamar do corpo um corpo que não funciona, e quer a peça, quer o livro, quer a minha dissertação estão no centro do questionamento do que é o corpo, de como é que nós somos educados culturalmente a perceber e a percepcionar o corpo. E estas questões para mim estão muito ligadas, como é óbvio, com a minha intimidade, que partem das ações do cotidiano e da forma como os outros me veem, em que há momentos no livro em que eu digo, as pessoas olham muito para mim porque me estranham. E isto é outra coisa que eu digo na dissertação, que é porque é que nós continuamos a excluir ou a dizer que não podemos olhar para aquilo que é verdadeiramente fascinante e deslumbrante, que é sermos todos diferentes e os corpos se comportarem de uma forma verdadeiramente única. Mas na dissertação eu caminhei num caminho que é tentar perceber qual é esta hierarquia que é criada dentro do corpo performativo, em que os próprios discriminados são os primeiros a discriminar, porque dentro dos discriminados ainda existe uma hierarquia ainda mais profunda que nos faz ver que, por exemplo, eu assumidamente assumo com um D grande de deficiente, porque assumo que a minha deficiência é parte do meu manifesto, mesmo que não se perceba muito bem que existe ali, porque eu depois jogo nesta ambiguidade de as pessoas não perceberem muito bem o que estão a ver, mas dentro dos discriminados existe esta hierarquia. E eu só percebi isto quando eu tinha uma performer que estava a trabalhar comigo e que me disse, não, mas tu tens uma deficiência física, tu podes flertar com o normalizado, eu não. E eu, tu não, porquê? Porque eu tenho uma deficiência mental. E ela tinha uma síndrome de Down, quer dizer, não era
esta hierarquia vai muito longe e nós estamos sempre a fazê-la, quer na dança, quer na vida. E o que me interessa enquanto performer é dar um bocadinho de desmistificar esta ideia de deficiente. Eu, por exemplo, eu em cena procuro, isto tem muitas camadas, né? A linguagem, a literatura, a tese, e depois mistura-se todo e eu fico ali no meio de um novelo que eu às vezes nem eu própria sei muito bem. O André no outro dia estava a falar comigo e eu, pois, quando tu me questionas, eu mais questões vou ter dentro de mim. E depois vou entrar na minha crise existencial de que é o que é que eu estou a fazer, né? Mas que eu encontro sentido quando finalmente percebo que estas questões fazem ressonância nos outros. Claro. E esta ideia de eu consegui perceber que o trabalho que eu fiz posteriormente, nesta ideia da percepção do corpo fora da norma com as minhas artistas com deficiência e artistas normalizados, quando elas me disseram pela primeira vez, eu vejo a minha pele que foi queimada, que eu fui queimada viva, né, e amputada, e eu vejo-me extraordinariamente fascinada por aquilo que o meu corpo é hoje, coisa que eu não fazia antes. E que sim, que com o meu corpo é possível dançar. Pronto, e aí eu consigo perceber, ok, se calhar faz sentido o que estás para aqui a fazer, mas a maioria das vezes eu estou dentro de da bailarina. Lembra-se da bailarina da corda bamba? Quando se é pequenina, eu tinha muito este sonho. Eu vou ser bailarina da corda bamba, quando eu era pequenina. E hoje eu sinto uma bailarina da corda bamba, é para que lado é que vais cair? Estás ali no risco e não sabes muito bem o que estás a fazer. Mas eu, por exemplo, agora nas revisões dos livros, nestas múltiplas revisões que eu tive aqui em negociação com o André e tudo, eu encontrei excertos que me voltaram a fazer uma ressonância dentro da minha cabeça, porque eu às vezes sinto que parece que aquilo que eu faço é criar pressão nos assuntos que eu estou a falar, e eu encontrei aqui uma frase que na altura se calhar eu não tinha tanta noção do que eu estava a dizer ou a escrever, ou porque eu comecei o livro no processo de eu não sei fazer outra coisa, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida, não vou ficar aqui paralítica a fazer de planta numa cama, né? Pronto, eu tenho, desculpem lá, não levem a mal, eu sou um bocado sarcástica. Pronto, e então eu comecei a escrever, só que na altura eu estava muito, muito, muito tortinha. Eu depois, o meu corpo tinha a mente de bailarina, como é óbvio, a medula também teve uma grande sorte de ouvir os meus desejos, né? E começar a recuperar o meu corpo, mas na altura que eu comecei a escrever eu não tinha muita noção de o que é que iria acontecer. Portanto, a minha escrita também era o processo de eu compreender este novo corpo no mundo, e é muito difícil de compreender um corpo fora da norma no mundo. Nós, na verdade, o corpo é bem mais complexo do que nós pensamos. E eu escrevi aqui um excerto que dizia, eu quando me vejo ao espelho, eu não vejo um escaravelho, também não vejo uma borboleta, vejo uma escaraleta, um borbo velho. O que eu mais queria era ser normal, fazer o que eu antes fazia, quando não me sentia normal, apesar de sentir e fazer o mesmo que as pessoas normais fazem, quando eu não era feliz, apesar de sentir e poder fazer as mesmas coisas que as pessoas felizes fazem. Este excerto fez-me muita ressonância, porquê? Porque eu passei a minha vida toda frustrada por querer ser uma bailarina ou performer. Sim, eu tenho este deslumbramento do fora da gravidade e dos limites físicos, que não implicam propriamente o virtuosismo, mas que ao mesmo tempo são virtuosos, mas que eu não tinha, era o que é que me faz feliz, que é estamos sempre a lutar por alguma coisa que na verdade se calhar não nos traz felicidade nenhuma. E aqui foi quando começou o meu questionamento do que é funcionalidade, que me diziam, tens que fazer assim as coisas. Mas não quero fazer assim, eu quero fazer assim, pronto. Mas existe um protocolo na sociedade, né, que nos faz seguir, e que aquilo que eu percebi mas se calhar não é bem isso que eu quero fazer, ou se calhar o meu corpo não tem que fazer as coisas desta forma. E quando anularam a voz do meu corpo por ele ser diferente, aí sim eu comecei a ir olhar muito mais tarde, como é óbvio, para os pensadores que reformulam os pensamentos em torno do corpo e performativo, e tentei encontrar sentido na minha existência e no meu próprio corpo. Eu ia-te pedir que levasse essa reflexão
para a questão concreta das possibilidades da dança contemporânea, ou que podemos entender como dança contemporânea, na pesquisa de um corpo não normatizado. Porque tu há tantas dias, até um bocado no início, quando estás a acordar no hospital, faz um comentário nessas tuas associações de sarcásticas e de comentários que surgem de repente, porque estás numa onda e depois surge ali qualquer coisa, e às tantas dizes, olho para a RTP e está um bailarino em cadeira de rodas, mas dizes, é pior, para além de tudo, o pior do que está-me a acontecer é que eu olho para a RTP e lá está um bailarino em cadeira de rodas. Não, mas é que eu nem sei se escrevi, porque eu estava a ver o Hannibal há 3 dias, no meio dos também, cuidados intensivos. Sim, isso é a parte que vem antes. Mas a questão é, eu fiquei a pensar se quando tu começas a tentar despertar e tentar relacionar-te, tu até falas, a voltar a apaixonar-te por este outro corpo, se tu tinhas já uma consciência crítica sobre aquilo que nós convencionamos ser uma dança, vou chamar-lhe inclusiva porque não encontro melhor forma agora, porque eu lembro-me que em Portugal nós temos muito pouca ainda prática de integrar criticamente estas outras formas de ser na dança, na expressão física, na expressão performativa, artística, e que nos anos 90 realmente vinha muito cá a Candocó, que é essa mostra, é essa o expoente máximo de trazer bailarinos em cadeiras de roda, portanto com deficiências físicas, mas havia sempre qualquer coisa. Eles mostravam-nos, eles podiam fazer imensas coisas porque também havia bailarinos sem deficiência e aquilo criava uma ilusão de umas capacidades e de funcionalidades e de maravilha de movimento, e eu quando li aquela frase pensei, será que ela está aqui a problematizar criticamente as possibilidades para onde ela também está a querer levar esta possibilidade da performance e da dança e do corpo quando age? Não sei, e queria partilhar contigo essa interrogação. O que é que pode ser aquilo que tu fazes não é isso, é desconstruir isso também. Exatamente. Eu durante muito tempo, o meu problema era mesmo isso, que é, eu entrei num setor que eu não tinha acesso, não é? E depois ainda por cima eu tenho um sentido de humor que nem toda a gente consegue compreender, que é assim um bocadinho deficiente, mas sempre foi, já era, antes, quando eu era normalizada ainda era pior. Mas pronto, e este sentido de humor está nas minhas peças, pronto. Este sentido de humor está nas ações ou nos gestos políticos que eu crio ali, em que as pessoas não percebem muito bem, às vezes não é muito direto, mas este faz parte da minha linguagem. E quando eu olhei para a televisão e vi os meninos na cadeira de rodas, né? Não eram os meninos, porque depois nós tratamos as pessoas com deficiência como meninos e meninas, né? Porque parece que somos todos criancinhas, desculpem, mas não é verdade. E então, quando eu olho para a televisão e eu vejo lá aquilo, e agora era o que me faltava, então agora vou ter que dançar em cadeira de rodas, né? Andei a vida toda a andar macacar-me e a fazer balés e 500 mil coisas. Isto é muito difícil de compreender. Quando eu estava há 5 dias nos cuidados intensivos, a minha noção foi, a minha vida toda me disseram, tu não vais ser bailarina porque o teu corpo não é suficientemente anatomicamente perfeito ou não tem a anatomia de um corpo que dança. Então a Diana teimosa ia lá para o estúdio, ficava lá de manhã à noite até conseguir fazer lá, esticar mais os pés, ou ter um corpo mais bonito, ou fazer um développé maior, ou o que quer que fosse, ou fazer uma fall, pronto, de técnica, algo mais técnico, em que o bailarino, o que é que faz? O bailarino é uma máquina, né? E nós na academia ensinam-nos, tens que fazer isto para ter sucesso, né? Pronto, tens que fazer cunning, hemograma, ou seja que técnica for, em prol de um dia conseguires fazer alguma coisa decente da tua vida e ter sucesso e seres internacional e tudo mais. E quando eu olho para a televisão e vejo aquilo e pensei, ok, eu agora vou voltar, não sei, atrás. Eu agora é que não, vou ter que dançar com uma cadeira. Como é que eu vou dançar com uma cadeira? Eu não quero dançar com uma cadeira. Eu hoje não danço de cadeira quase sequer, é muito raro. Portanto, eu nem uso a cadeira em cena, ela não existe. Mas quando eu olhei para aquilo foi quase como, eu vou ter que ser uma bailarina lírica que não é nada daquilo que eu quero fazer. Eu agora vou ter que ser uma inspiração qualquer, numa cadeira de rodas e fazer uma dancinha bonita com os braços, que não é nada daquilo que eu quero
fazer e que de muitos anos numa batalha de encontrar o meu lugar na dança, o que é que fazia sentido para mim fazer, e que estava sempre muito ligado aos limites físicos, mas ao mesmo tempo a um lado mais performativo. E depois, ou eu era demasiado limites físicos e demasiado física para os conceptuais, ou então para os líricos eu era demasiado estranha, pronto. E então não estava em lado nenhum e não me encontrava em lado nenhum e andava ali naquela navegação, mas o meu olhar para a dança, a Candoco na altura, agora a Candoco é quase uma linguagem de foresight dos amputados, ai lamento, desculpem, mas pronto, é quase uma linguagem super física dos super bailarinos que lhes falta um membro ou que têm uma cadeira de rodas, mas tipo fazem o pino com a cadeira de rodas, cambalhotas com a cadeira. E outro também a questão, não é? Volta a impor ao corpo, não normalizado, uma superação como se ele fosse para além de si próprio, que não é, pronto, com todo o respeito por curso que a Candoco fez e abriu muitos caminhos, mas... A Candoco antes estava com o Adam Benjamin, com quem eu trabalhei, e o tipo de trabalho dele de improvisação é muito mais... é menos virtuoso no sentido de que temos que fazer muitas coisas super virtuosas e tipo... circo tradicional. Eu às vezes sinto que a dança, ou quando a dança é muito assim, é um bocadinho circo, que não tem nada de mal, é só, e que é um lugar muito justo, mas eu não considero que o que eu faço é entretenimento. Eu não quero fazer, eu não sei, nós andamos sempre se calhar aqui a entreter um bocado, não é? Mas não é isso o meu objetivo é que as pessoas pensem um bocadinho ou levem alguma coisa para casa que depois vão demorar 1 mês ou 2 meses ou 3 dias ou 4 a pensar naquilo que viram e passado 4 dias ainda não perceberam. Eu tenho, está aqui uma amiga minha a dizer assim, estou farta de rir. Olha, aproveitando para dizer a quem esteja a acompanhar que a partir de agora, se quiserem, ou ponham o nome, se quiserem colocar perguntas ou se quiserem fazer algum comentário ou alguma intervenção, ou ponham só o nome, eu vou estar atenta, ou se quiserem colocar a pergunta escrita, também podem colocar. Sim, mas eu Cláudia, mas sabes, eu estava aqui a pensar, eu acho que demorei muito tempo, desculpa, a compreender o que era o corpo performativo e o que era o meu corpo tetraplégica. A Sílvia Pinto Coelho, pronto, não me desconcentres, Sílvia, cala-te. O que era este corpo performativo, que agora era uma tetraplégica e que o maior, não é um problema, é uma sorte, o meu corpo esteve sempre em recuperação, ou seja, eu fui ganhando todos os dias cada vez mais funções, funcionalidades dos normalizados, mas de bailarina, ou seja, eu consigo efetivamente fazer fórmulas do balé ou formas ou apresentar o meu corpo com técnica de dança convencional e que depois, quando eu estou a ensinar, já me foram reclamar à produção a dizer que eu tinha uma bailarina normalizada a fingir que era deficiente. Pronto. Este lado de compreenderes o corpo, a única coisa, eu escrevi isto no Coreia e isto é uma frase que me faz muita ressonância daquilo que é o catálogo do corpo hoje em dia, que é esta ideia de o ritmo miserável que obriga o corpo a crescer, a andar, na prontidão do compasso das fotocópias, a acarinhar os virtuosos da genética, atletas da masturbação plástica. Sobram os outros, os desafortunados, os inúteis, os indesejados, desfigurados nos corpos doentes, os escondidos nas margens a que chamamos inválidos. Somos sempre um caso perdido. Somos um catálogo de monstros impossibilitados de criar uma identidade verdadeira, que se constrói a partir daquilo a que os outros chamam de deformação. Tragédia de coexistir com os normais deste mundo. Porque, no fundo, eu não acho que a norma é uma utopia. E quando eu fui defender a minha tese ao Bragança, né, esse foi o meu ponto. Eu estou a falar da utopia do corpo, que é um conceito que ele escreveu muito e falou muito. E esta ideia de corpo utópico foi aquilo que fez mais ressonância em mim e na minha dissertação, porque é que estamos sempre à procura dele, quando no fundo todos nós estamos a caminho do contrário, com o tempo, com a idade, com a experiência, e que nós ganhamos cada vez mais consciência do corpo à medida que vamos perdendo as capacidades virtuosas quando temos 15 anos ou 16 anos, que fazemos tudo sem pensar. Sim, por isso eu dizia que isso era completamente uma farsa, porque não existe a norma, somos nós enganados a nós próprios e a contribuir para essa farsa.
Mas uma das coisas também que eu gostava que tu partilhasse um bocadinho a pesquisa que estás a fazer na peça propriamente coreográfica, porque tu tens também uma prática de criar com outros corpos não normatizados e pessoas com deficiências várias, mas neste caso, como outras vezes, estás a trabalhar com corpos de bailarinos bastante até competentes. E isto cria outras questões do que trabalhar com outros corpos. E queria que tu partilhasse um pouco a pesquisa que estás a fazer, as tensões, as questões que colocam, mas também tendo em conta uma coisa que tu disseste também agora, mas que também ouvi na tua tese, que é esta consciência muito clara que tu antes tinhas uma consciência das possibilidades do teu corpo dentro de um vocabulário coreográfico e dança, tanto da dança clássica, como no caso do circo, de outras coisas, e da contemporânea, e agora há toda uma consciência que tem uma escala muito mais milimétrica, que tem a ver com o corpo que tens hoje, que isso tem uma consequência na pesquisa coreográfica e na qualidade desse teu corpo performativo que te compões, e que também tem uma extensão para o cotidiano, não é? Até para próprias práticas. E eu acho que isto cria toda uma linguagem coreográfica muitíssimo interessante e gostava de partilhar um bocadinho connosco. Pronto, essas são duas perguntas. Eu, com o Anda Diana Peça, pronto, o Anda Diana Peça, este projeto é muito maior do que quer que eu possa vir a dizer aqui. Este projeto para mim é quase um fechar de um grande ciclo, que é a representação do meu acidente, que é muito mais do que um acidente, que é uma coisa que me fez reconstruir toda a minha identidade e tudo que vinha de trás, e de toda a crise identitária que eu já tinha vivido a minha vida toda, de nunca me encontrar em lado nenhum, e de compreender o mundo com um novo olhar, porque até quando eu escrevi a dissertação, o meu tema continua o mesmo de há 10 anos atrás, que foi quando eu fiz o primeiro ano curricular. Portanto, isto já eram coisas que estavam em mim e que eu não sabia trabalhar com elas, porque não tinha capacidade para ver o mundo dessa forma, porque tinha nascido com um corpo privilegiado, né? E quando eu recomecei a trabalhar na peça do Anda Diana, a peça dança, eu não me interessava contar a minha história que está no livro, porque o livro é uma coisa muito íntima, tem a sua vida. O livro é muito importante mesmo, e por isso eu estou muito honrada, obrigada a Andréa e Rita, porque eu estou mesmo muito honrada por ele se concretizar enquanto objeto, que é muito importante. E quando eu comecei a peça é o que é que eu me tornei, ou como é que eu comecei a ver o corpo e como é que eu reconstruí. E nós não reconstruímos o corpo sozinhos, nós vivemos juntos, e mesmo que eu sou dos animais, eu prefiro animais, pronto, eu gosto muito de pessoas, mas eu gosto também muito de animais. E a questão é, nós não nos reconstruímos sozinhos, nós não existimos. E o que eu tentei fazer é quase José Gil a falar da extensão do corpo enquanto prótese do meu próprio corpo, ou uma extensão do corpo do outro. Aquilo que eu encontrei eu reformulei o meu corpo e o meu corpo que dança com o outro. Mas com o outro numa desmistificação de clichês, nesta ideia de como é que nós observamos uns aos outros, que a maioria das vezes as nossas assunções do corpo ou do outro estão erradas. E, portanto, eu com esta peça tenho ali 2 arranha-céus, que são 2 bailarinos absolutamente gigantes, e eu sou tipo anã. Eu acho que sou anã ao pé deles porque eles são muito grandes, eu fico assim na cintura deles. E eu fui começando a reconstruir o corpo através de ações e de jogos, e eu costumo dizer que são jogos da morte, ou jogos de reconstrução do corpo, que são jogos que é o que nós estamos constantemente a fazer. Dizem-te o que é que tens que fazer para reconstruir o corpo, né? Tens que fazer este exercício, ou o que é que tu tens que fazer para ganhar a extensão da coluna, ou o que é que tu tens que fazer para ganhar força de abdominais, isto pode ir muito longe, né? Estar em pé, como é que tu constróis a verticalidade de um corpo? O Anda Diana é a reconstrução do meu corpo, ou o deles, que são ao mesmo tempo uma extensão
do conflito entre a minha mente e o meu corpo, que é a minha mente a dizer-me uma coisa e o meu corpo a dizer outra. Este conflito no livro é muito presente, que é, tu tens que fazer isto, mas nem sempre o meu corpo... Eu acho que a minha mente foi tão castrada durante os 28 anos de corpo normativo que eu tive, que quando eu tive que reformular, o bloqueio passou mais pela mente do que pelo corpo. E a mente foi... eu própria me discriminei muito tempo. E isso é muito duro, de compreendermos que nós próprios nos invalidamos enquanto pessoas. Desculpa, tenho que beber água. Mas na peça eu peguei nestas ações, né? Ações quase absolutamente virtuosas, e fui reconstruindo o corpo. Então aquilo é quase às vezes um campo de batalha, porque eu acho que nós vivemos em campo de batalha e eu divirto-me imenso naquilo, e é quase como as crianças no recreio, que é, normalmente a criança que ganha o banco, no jogo dos bancos, é o mais rápido, né? As cadeirinhas. As cadeirinhas. Os jogos das crianças privilegiam um corpo que é mais atlético, mais rápido, mais bonito. Pronto, esta coisa que nós estamos sempre todos à procura, né? Que como se através disso reclamasse eficiência, tivéssemos mais sucesso ou mais... Então, através do meu corpo, eu fui reconstruindo o meu corpo com o Joãozinho da Costa e o Bartosz Ostrowski, que são os meus gigantones, e este diálogo está muito presente nas ações, porque eu procurei basear a peça através de ações e daquilo que fez construir a verticalidade do meu corpo, através do corpo dos outros, que uso como extensão do meu próprio corpo. Então aquilo tem um lugar híbrido, como todas as minhas peças, quase um bocadinho uma metamorfose que vai crescendo, que vai gerando tensão, mas que ao mesmo tempo tem este diálogo de fragilidade de um corpo que está a reconstruir-se, e é isso que eu procuro um bocadinho através das imagens mostrar, apresentar. Mas fala, nessa composição, este vocabulário, esta consciência, que também é coreograficamente muito interessante, de teres... eu estava a ouvir na defesa de tese, estou a falar, é quase tu dás nomes e há uma consciência microscópica de todos os movimentos do teu corpo, que isso tem a ver com uma questão do teu cotidiano, tu precisas disso para funcionares no cotidiano, e depois há aqui também, penso eu, um grau de detalhe do movimento, que se calhar nós quando estamos a ver nem estamos a aceder, mas que tu também o tens presente. E portanto era isso que eu também queria que tu me falasses um bocadinho. A maioria das pessoas anda sem pensar, não é? Eu tenho que pensar para andar. E só se pensares nesta frase, teres que pensar para andar. Eu hoje tive um dia muito sensível, pronto. E eu estava lá no ensaio e começaram a dizer assim: porque tu não andas como aos normais. E eu, pois, porque eu sou tetraplégica, sabes? Pronto, não, mas tu costumas andar melhor. E eu, pois, só que eu hoje estou um bocado mais cansada. Esta noção de como é que nós avaliamos o gesto dos outros ou a concretização de uma única ação, que é uma ação tão simples, a diferença entre mim e o outro é que eu tenho que pensar para a fazer. E, portanto, quando eu estou em pé e nesta peça eu levei os limites do meu próprio corpo muito longe e por isso também caio, né? Especialista em queda, foi uma falha no nome, devia ser Diana cai. Mas esta noção de equilíbrio, de verticalidade do corpo, nós temos que encontrar o core da coluna, puxar os tensores, encontrar a verticalidade. É algo que é muito, é de uma sabedoria, de um detalhe, que quando eu digo a alguém quais são os músculos que tu estás a fazer para fazer a ação de dar um passo, os meus bailarinos dizem assim: nossa, que difícil, eu não consigo andar assim, isto é muito complicado. Mas isto é a ação do andar, que nós fazemos sem pensar. E eu estou-me a incluir num grupo ao qual não pertenço, né? Eu tenho que pensar, mas é o mesmo gesto que eu uso quando eu falo da Petra Cooper na minha dissertação,
nos anos 60, penso, espero não me enganar, estou um bocado nervosa, desculpem, mas havia um ritual que era em Paris, iam passear a tartaruga, era a aristocracia, eles iam passear a tartaruga, para observarem o mundo com um novo ritmo, que é o ritmo lento da tartaruga, para encontrarem este estado contemplativo. Eu, quando estou a andar na rua, eu tenho que pensar, portanto, o gesto do andar é mais lento. Eu uso a cadeira para criar eficiência e velocidade ao ritmo que eu sou obrigada a cumprir, mas eu, de facto, consigo andar. Agora, quando eu ando e tenho algum amigo meu ao meu lado, ele começa, ou ele observa o mundo ao ritmo que eu levo, ou então ele vai brincar comigo, né? Nossa, estás tão lenta hoje. Pronto. Porque nós estamos sempre a fazer isto, né? Nós estamos a brincar e a maioria das vezes não tem malícia nenhuma, e não há problema. Mas observar o mundo com um ritmo lento, antigamente era um luxo, né? Vamos passear a tartaruga. Mas este gesto é quase um gesto político. Portanto, eu quando estou a andar, e quando eu estou a andar na rua, eu já estou a dizer, não, eu não sou uma idosa, porque se eu fosse uma idosa, ninguém ia estranhar. Mas quando eu estou a andar na rua, vem-me logo a minha vizinha e pergunta-me assim, ai, a menina está a andar tão bem, fez uma operação, não foi? Eu sempre andei assim, ela é que me vê sempre de cadeira de rodas, pronto, e acha que eu só ando de cadeira de rodas. Mas nós assumimos muito coisas muito erradas à primeira vista, uma imagem, né? Pronto, este gesto de levar a tartaruga a passear, para mim, foi muito impactante. Porquê? Porque cada vez que eu estou a andar na rua, de facto, o meu andar é super analítico, eu tenho que pensar, eu vou fletir o quadríceps, vou contrair, vou puxar o flexor, a seguir tenho que dobrar a perna de trás, tenho que dobrar o joelho, tenho que permitir que o meu gêmeo relaxe, toda esta informação é uma coisa que não pensamos, né? Eu nunca pensei nisto, mas de facto, quando eu estou a dançar, as pessoas conseguem ver isto no meu movimento, porque eu tenho que pensar no que é que estou a fazer, né? E isso, para mim, é a magia do corpo, né? Desculpa, mas isto para mim é a magia do movimento. Mas podes continuar, desculpa. Não, eu estava a pensar, por um lado é quase uma segunda revolução, eu estava a pensar no Steve Paxton nos anos 60 do século passado, em que andar, efetivamente, só andar, imprimiu uma ruptura sobre as concepções nossas de que a dança contemporânea, enquanto arte artística, tinha sido uma coisa fora de uma excepcionalidade qualquer. Então agora introduzes à nossa concepção dessa ruptura uma nova ruptura que é pensar uma coisa até que é invisível, não é? Porque na verdade tu és muito visível e tu próprio dizes, o corpo de que tu falas é um corpo que não pode sequer esconder a sua condição porque ela é visível e é um corpo deficiente, tetraplégico. Mas, na verdade, depois há toda uma camada, e isto que vais falar agora, sobre esse andar, que é toda uma dimensão de substância e de profundidade sobre o que tu estás a fazer, e que está para além do que é visível sobre esse teu corpo, mas também faz parte desse corpo e que só surge porque esse corpo existe. Mas também, e porque tu também tiveste toda há outros 28 anos de corpo virtuoso, normatizado, que tu dizes, pronto, a qual estiveste presa, que te foi uma prisão, mas que te permitiu dar uma consciência crítica para agora usares porque foi uma prisão porque eu vivia frustrada à procura de um corpo que não era o meu e que não deixava a verdadeira identidade do meu corpo existir, não é? Pronto, estamos sempre um bocadinho, porquê? Porque estava castrada com dogmas que eu seguia fielmente, sem questioná-los que aquilo poderia não ser real ou concreto. Mas eu estava aqui a pensar nesta questão de tu dizeres da deficiência está presente. Sim, a deficiência está presente. Mas sabes que na minha peça dos duetos e do dueto, as pessoas só perceberam que eu tenho uma deficiência. Mas eu tinha uma questão. Ou nos agradecimentos. Mas isso também para mim, é dúbio isto, porque a forma como eu trabalho o corpo, sim, aquilo que me interessa é potenciar o corpo fora da norma, e isto tem vários. O corpo fora da norma é muito grande, não é? É um bolo muito grande. E portanto é isso que me interessa trabalhar, mas é potenciá-lo, de que forma é que eu acho que nós achamos todos muito
normais, quando no fundo somos todos muito anormais e que a norma não existe. Portanto, quando é que vamos... Eu disse isto na tese e acho que a Sílvia, a minha orientadora, ia-me matando, mas era tipo, eu quero matar a norma, e ela, tu não podes ser assim, és uma ditadora, e eu, pois está bem, mas pronto, mas é o que eu penso. E depois eu vou questionando aquilo que eu própria digo, não é? Porque através dos vossos pensares é quando eu reformulo o meu próprio pensar. Mas é verdade isso, realmente, porque uma coisa é o corpo de que tu falas, mas o dispositivo e a forma como falas dele nas tuas danças, não na tua dança, precisamente nestas peças com o corpo, com outros corpos, não é evidente essa... Nunca disse isso, diz a Sílvia Pinto Coelho. A Sílvia nunca disse isso. Podem colocar perguntas, não se esqueçam. Mas realmente... Coisas, quê? Estava a dizer para a Sílvia, pode perguntar coisas. Aliás, ela queria saber mais sobre essa questão da discriminação entre os vários graus e diferenças das deficiências. Eu lembro que ela queria que tu desenvolvesse essa questão. Mas pronto. Na minha próximo doutoramento, não era? No doutoramento, não era? Exato. Mas realmente é muito interessante que tu, dispositivo performativo, no dispositivo performativo artístico, não é, apesar de ser sobre este corpo que tu falas, pode criar uma ilusão à partida para quem está a ver e que não conheça quem tu és e não conheça o teu trabalho, e tenho ideia que neste novamente também isso acontece, até porque tu não usas a cadeira, não é? E é todo um jogo de equilíbrios e de peso e de corpos, essa extensão do corpo nos corpos uns dos outros, que só no final é que as pessoas se apercebem que há um corpo ali que tem uma realidade diferente. Eu acredito que há ali uma fragilidade presente, eu acredito que se veja, mas não sei até que ponto. Depois eu mostro a fragilidade e às vezes mostro tipo absolutamente força e violência ali no meio, mas eu acho que quando a Diana está num momento que é quase aquela experiência de rever a perspectiva do corpo. Neste momento, onde a Diana está um bocadinho nesta... É aquilo que eu queria, que é quase a experiência do público estar a viver esta nova experiência do que é um corpo, e que tem força e fragilidade e tudo junto, mas não sei muito bem. É porque eu interrogava-me, efetivamente, e isto volta a uma questão que tu estavas a falar antes, que é, tu continuas a desafiar e a pesquisar, para além de pôres a ti nos limites de risco também de ti próprio, mas a desafiar as possibilidades da gravidade. Isso continua a ser uma pesquisa. Eu tive uma pessoa que me disse assim, é incrível como é que tu mesmo depois de ficares tetraplégica continuas absolutamente deslumbrada e a fazer aquilo que tu fazes, que é de um nível de exigência, risco e uma nova forma de ver, e no fundo bastante também, não sei, eu gosto de fora da gravidade e desta ideia multidisciplinar e quase de mudar absolutamente a forma como é que tu estás a ver o mundo, estás a ver? Se calhar porque eu tive que passar por isso e acordar num corpo que eu não compreendia e ver o mundo com os outros olhos, um olhar que eu desconhecia. Mas a concepção de gravidade, tu também nos desafias a pensar aquilo que nós entendemos como possibilidades de desafiar a gravidade, porque não é irreal, ela é amparada nessa extensão dos corpos uns dos outros. Pronto, era disso também que eu queria que tu falasse um bocadinho desse jogo com os outros bailarinos. Dos corpos, pois eu às vezes disseram-me assim, porquê que tu não arranjas uma substituta? E eu já percebi que a minha questão aqui é, eu posso potenciar o corpo dos outros, mas que aquilo que eu faço tem tantas linguagens misturadas que depois é muito difícil de alguém sequer conseguir compreender as técnicas que eu estou ali a misturar. Portanto, sim, eu uso muito ao mesmo tempo técnicas que os bailarinos não usam, que estão nos braços, nesta questão de suporte, braços enquanto suporte em vez das pernas, né?
e que os uso nos outros, ou contra a parede, ou em objetos, e por isso não me interessa usar aquilo que a sociedade me diz que eu devo de usar para me tornar mais eficiente e um corpo mais funcional e rápido para cumprir a capacidade do meu corpo enquanto ser humano, né? E por isso eu uso outras coisas que podem ser pessoas, que são tipo as minhas canadianas, ou as escadas. Eu adoro usar barreiras nos meus objetos artísticos, que é tipo, ok, isto está no mundo em todo o lado, e de que forma é que tu potencias aquilo, aquele espaço que é absolutamente rough, industrial, destrutivo de um corpo que tem limitações, e como é que tu crias a partir dali e usas aquilo de forma a potenciar o teu próprio movimento. Pronto, e isso interessa-me este corpo que é uma extensão do outro corpo e não que alguém a ajudar. São corpos que funcionam em conjunto, e esta ideia de corpos que funcionam em conjunto é quase o corpo do outro como prótese do teu próprio corpo, e isto interessa-me bastante. Eu tenho uma bailarina paraplégica, que ela me diz assim: poxa, Diana, ela é brasileira, desculpem, as minhas pernas são pesadas, eu preferia amputá-las. E eu tipo, pronto, nós temos às vezes um humor assim um bocado sarcástico. E é esta questão de, não, amputar porquê? Vais usar o peso das tuas pernas para potenciar o teu próprio movimento. Não precisas de fingir que aquilo não existe, aquilo está presente. E interessa-me mostrar o corpo, expor o corpo como ele é. E porque eu acho que quando nós não estamos a tentar cumprir aquilo que a norma nos diz que o corpo deve ser, que é esta função capacitista de observar o corpo, que a imagem é muito forte. E não é só frágil, e é esse lado de fragilidade e de força que eu acredito que os corpos têm. Por isso, por exemplo, eu no dueto punha um homem gigante em cima de mim, e aquilo, as pessoas diziam, ai, Diana mete impressão, e era o meu bailarino, eu vou-te matar, e eu, não vais nada, faz. Este diálogo entre os corpos que... A única diferença entre a Diana de antes e a Diana de antigamente, e a nova Diana, é que eu agora tenho uma consciência de antigamente, e isso é muito forte. E aquilo que eu aprendi foi que o corpo deve mostrar a sua história, deve contar a sua história, e não anular a sua história em função daquilo que nos dizem como é que devemos de fazer, o que é que devemos de fazer, porque esta análise do gesto, por exemplo, a mim é uma coisa que me interessa profundamente, como é que nós fazemos as coisas. Eu sou tetraplégica, logo as minhas mãos não funcionam, e no início elas foram recuperando, graças, elas não funcionam como uma mão normal. E a partir do momento em que nós fazemos as coisas de outra forma, vai chegar alguém imediatamente que me vai dizer, não, eu faço por ti. Não, mas eu consigo fazer. E inicialmente isto foi o meu grande debate, portanto, também de artísticos, é questionar o gesto, é pensar o corpo de uma outra forma. Mas sim, eu acredito que o trabalho que eu faço a nível da ação é tão elaborado, é tão profundo, é tão detalhado. Os meus bailarinos mandam-me mensagens a dizer, Diana, eu nunca mais me vou esquecer dos teus aquecimentos, são inesquecíveis, ou da forma como tu... Porque é mesmo muito profundo, e eu só consegui perceber que o trabalho que eu faço nesta ideia de detalhe do corpo, eu só percebi que ele era tão desenvolvido quando eu tive que passar o meu próprio dueto a outra bailarina, e percebi que era absolutamente impossível. Impossível, pois. E que era de um detalhe, de uma profundidade, as mãos, o comportamento, os nervos, porque eu trabalho muito sobre o sistema. Eu não quero olhar o corpo de uma forma, portanto, a partir do momento que tu não olhas de uma forma, tens que olhá-lo para um estado, e é muito sobre a forma do sistema nervoso, como é que ele funciona, como é que pode funcionar. Deixa-me ver água. Pergunta. Enquanto, vou só, pronto, quem não estiver a acompanhar o chat, mas Rita Oliveira Turner comentou aqui, quem te conhece sabe que esta és tu, a composição do teu todo, o frágil e terno, o forte e o agressivo. Pronto, realmente este paradoxo que coexiste. Mas eu ia buscar a Sílvia Pinto Coelho,
para te devolver, não é buscar, Cida, estás aí, mas eu vou-te buscar no sentido daquilo que tu disseste que ela te disse, que é, não sejas tão cruel, não queres acabar com a norma, como eu percebo o que é que ela diz, porque, na verdade, também chamei aqui o Bragança de Miranda, que disse não, a norma não existe, porque somos todos, isto é uma amputação da nossa, isso um drama da sociedade, que é uma amputação da nossa diferença e da nossa diversidade e das nossas possibilidades. Todos nós somos muito mais do que a norma e muito menos do que a norma, e somos isso tudo. Mas quando ela diz não sejas tão dura ou ditadora, queiras acabar com a norma, eu estou a pensar na relação com os bailarinos, no sentido de que há aqui um grande dilema e há aqui uma colisão quase, que existe quase em toda a dança contemporânea, pelo simples facto de estarem a ser, hoje em dia, com os intérpretes que são coautores e que vivem com as suas singularidades, e que é isso que trazem para as criações contemporâneas que são alimentadas e criadas com essas características. Isso já é uma questão, mas quando tu trazes todo esse mundo, estes bailarinos muitíssimo competentes e extraordinários, eles estarão sempre aquém, digo eu, imagino eu, pronto, é uma questão que eu quero partilhar contigo, sim. Estarão sempre aquém daquilo que tu esperas, porque eles nunca poderão replicar o teu corpo e a tua consciência do corpo, porque porque realmente isso é quase impossibilidade. Que é um problema fantástico para pôr em cena. Eu acho que não é bem isso que eu procuro. Atenção, mas eu acho que quanto menos referências o bailarino tem a nível de dança, mais fácil é de compreenderem o meu exercício base para qualquer bailarino, que é replicar a história do meu acidente. Acordaste num corpo que tu não conheces, num sítio que tu não conheces. Este não é o teu corpo. É muito difícil de mexer. Fecha os olhos e imagina. Este não é o teu corpo. Tu não conheces este corpo. Como é que te mexes? Isto é a base do meu exercício. É o primeiro exercício que eu faço com qualquer pessoa. E este exercício mete-te num lugar que é, para um bailarino, que lugar é este? Porque o bailarino é o virtuoso da forma, da réplica, de fazer. É uma máquina. Um bailarino é uma máquina. A partir do momento em que tu lhe tiras esse lado, tu começas a ver o corpo de outra forma. A única questão aqui é, os meus bailarinos normativos, normalizados, no outro dia disseram-me assim, tu metes-nos num lugar muito ingrato, é muito difícil não sair de um ensaio teu e não ficar a chorar, porque tu metes-nos num lugar absolutamente violento de percepção do outro. Está aqui, olha, uma bailarina minha a dizer. É inesquecível, um processo de descoberta fascinante, principalmente o aquecimento. Os meus aquecimentos são um bocado maluquinhos. Mas este lugar interessa-me particularmente, mas interessa-me que o bailarino não tenha muita consciência daquilo que eu estou a falar do corpo de fora da norma ou dos disability studies, porque isto é muito diferente, olharem para um corpo... os meus bailarinos normativos, quando dançam comigo, eles ficam um bocado num lugar de estranheza, que é, há muitas referências que eles conhecem presentes no meu corpo, mas depois não conseguem compreender onde é que está a fragilidade do meu corpo ao mesmo tempo que percebem que ela está presente, mas que não a conseguem compreender. E este lugar é muito ingrato, é muito frustrante, porque depois ao mesmo tempo eu também não posso dar informação demais porque estou a castrá-los, ou então se eu dou de menos, eles também não conseguem compreender. E depois eu digo que existe uma síndrome que é, levanta o braço e baixam o braço, ou há uma síndrome qualquer que quando nós estamos a trabalhar demasiado detalhe no movimento, não compreendemos, deixamos de compreender o corpo, pronto, eu chamo o síndrome. E depois, como eu uso referências de circo, que não é de circo, é de performance, mas é de performance aos limites físicos, né? E quando eu viro o corpo ao contrário, porque eu tenho este deslumbramento fora da gravidade, eles ficam naquele... Existe aquela coisa que é o corpo virado ao contrário não é igual ao corpo vertical.
Mas pronto, e interessa-me compreender o corpo, interessa-me também estar neste lugar instável, em que estamos todos no risco, no limbo, e a experimentar, e a falhar. E claro que falhar é sempre muito duro, é muito violento. E no teu caso é um risco real. E no meu caso é um risco real, que depois também dá fobias ou medos, né? Mas eu sou muito boa a fingir que está tudo bem também, não sabes? Que é o meu erro. Mas este lugar também me interessa bastante, que é experimentar o corpo, experienciar o corpo. Observar o corpo como uma experiência. É quase este lugar aberto que vem do nada. E no outro dia vi uma conferência do Fiadeiro, que acho que era, já não sei, e ele dizia, surge do acaso, às vezes, se não me engano, era a Sílvia que está aqui. É capaz. Mas não vamos citar outra vez assim, temos que a chamar aqui que ela quer corrigir, que ela não disse nada daquilo e que nós estamos a usar o que ela não disse para pôr as perguntas que queremos. Portanto, estou pronto. Silvia, queres dizer alguma coisa? Queres repor aqui a verdade? É importante, sim, referenciar se dizes que eu citei alguma coisa, que estás a citar alguma coisa minha, onde é que isso está publicado ou quando é que eu disse isso. Não, foi conversas, não foi? Há imensas, sobretudo para já, muitos parabéns pelo livro. Eu estou em desvantagem porque não o li a dissertação, e há muitos assuntos que a Diana traz que me desafiam imensamente, são alguns dos assuntos que me interessam. Por isso acho que o diálogo foi interessante e importante. Há outras coisas, apesar de me interessarem a abordagem dela, tenho outras. Portanto, vou contrapondo. Agora, eu não costumo dizer que... Não é isso. O que eu estava a querer dizer é... Não me levem à letra, porque eu estou já num nível de esgotanço e burnout em todos os níveis. Não me levem à letra, porque eu neste momento já troco alhos por bugalhos. Mas pronto, eu queria colocar aquela questão, porque realmente há aqui claro que é um problema, e é um problema que eu acho muitíssimo interessante, quando tu desafias e fazes o teu corpo falar, e no caso de um objeto artístico em que os corpos que falam com os corpos, nos espetáculos de dança, quando tens dois corpos normativos e com grandes competências para fazer, eles dificilmente conseguem chegar àquilo que as expectativas do teu conhecimento muito particular, muito vivenciado, muito fora da norma, e portanto vão ser eles que vão ficar aquém. Digo eu, estou a pôr a questão assim, olha, acho que é uma questão interessante. Eu no Duetos dizia, eu tinha uma bailarina que era uma ramba paraplégica. Olha, deixa-me só dizer, desculpa lá, não te esqueças, mas é que alguém pôs a mão no ar e eu não vejo toda a gente e, portanto, entretanto desapareceu. Eu não sei se sou eu que não vejo ou se é a pessoa que já não tem. Por isso pedia só para pôr o nome no bate-papo se quiserem perguntar alguma coisa. Para mim é mais claro. Desculpa, interrompi-te. Ainda bem que tu és boa a olhar para essas coisas. Eu no Duetos dizia isto, que era bailarinos para os meus normalizados. Eu tinha bailarinas, o corpo fora da norma, o corpo estranho, é absolutamente deslumbrante. Eu mostro o corpo de cueca. Mas o corpo fora da norma tira-nos do meu próprio lugar no mundo e da minha própria história. Nós somos muito pequeninos, nós olhamos o mundo com a nossa barriga, né? Com o nosso umbigo. E quando nos tiram do nosso lugar, eu dizia isto aos meus bailarinos normalizados, é quase impossível eu tirar os olhos delas. Portanto, vocês vão ter o triplo do trabalho para eu não estar a olhar para elas, porque elas está no corpo, a história do corpo delas. E essa história é o gaze, é quase aquilo que nos faz discriminar, é aquilo que também nos faz ficar mais deslumbrados. Nós no metro, por norma, não olhamos para a pessoa que está a ler num comportamento todo bonitinho, nós olhamos para aquilo que é estranho, que é a pessoa que está aos gritos, ou começa com uma discussão, ou a pessoa que está a ter um comportamento fora do normal, ou um comportamento precipitado. Isto é o que cativa o nosso olhar, isto é o que cria engagement, né? E a partir do momento em que nós temos consciência disto, em cena,
a cena acabou, porque eu não vou conseguir olhar para o normalizado, porque aquilo que está ali à minha frente, aquele corpo que não precisa de fazer nada, é absolutamente deslumbrante. E lamento, eu não quero discriminar, e eu sei que já me disseram que os normalizados se sentem bastante discriminados comigo. Não, eu não quero isso. Eu, pelo contrário, só gostava de proporcionar esta experiência, que foi a experiência que eu vivi nesta transformação do meu corpo e da forma como observo o corpo hoje em dia, e não há certo ou errado. Portanto, quando a Cláudia me faz perguntas que me tiram do meu lugar, ou a Sílvia, estes lugares são quando me fazem processar ou olhar para a informação de outra forma outra vez. Mas eu não acredito que muitas vezes deixe o bailarino normativo num lugar muito justo. É um lugar bastante ingrato, porque é um lugar que eles estão absolutamente no indefinido, e a maioria das vezes eles estão às moscas, perdidos, sem saber muito bem o que é que estão ali a fazer ou o que é que estão a fazer, e porque não têm capacidade de compreender que o corpo fora da norma, mesmo o que estão a fazer, podem estar a fazer a mesma coisa, com um corpo normativo é absolutamente diferente a partir do momento que o corpo está ali, não o é. E aquilo que me interessa é ver realmente potenciar estes corpos fora da norma, e interessa-me continuar a trabalhar o meu corpo, sim, nos limites físicos e naquilo que eu sou um bocado maluquinha nessas coisas, como sabes, né? Mas interessa-me que os outros corpos trabalhem dessa forma e sim levá-los ao limite, porque eu não sou muito meiguinha nos aquecimentos dos não normalizados ou normalizados ou whatever, e não quero estar sempre a discriminar este corpo, porque eu costumo dizer, eu acho que os meus bailarinos virtuosos e normativos são mais especiais e têm mais exigências que os meus bailarinos não normalizados, sabes? Portanto, esta noção de corpo e de especificidades, todos temos limitações. E especificidades, não é? E acho que passamos muito tempo nesta caminhada lenta e dolorosa de estar à procura de cumprir um padrão do corpo que nem sempre representa a minha verdadeira identidade. Podes dizer, Sílvia, no contexto. Ela fez uma pergunta. Pronto, depois temos a Henrique Amoedo, mas diz lá, Sílvia. Muito rapidamente, aquilo que me interessou na tua peça Duetos foi justamente perder-se a noção do que é o normalizado ou não. E eu acho que era isso que tu estavas à procura, portanto acho que talvez essa indistinção também possa passar para o teu discurso oral, não sei muito bem como, mas de facto numa peça de grupo em que há tantos corpos e tanta carne exposta e tanta complexidade de movimentos, de ações, de ritmos e ritmos visuais também, não senti necessidade de dizer estes são os normais. Mas é verdade, e isto é também, eu sei, e eu tenho consciência porque eu própria vejo às vezes na minha equipa dizerem-me Diana, tu és um bocado dura para os normalizados, nós sentimos às vezes um bocado mal, mas não é consciente ou propositado ou com a ideia de gerar desconforto ou o que quer que seja por serem normalizados. É só que esta distinção está lá, né? E eu também não sei, e eu também estou a aprender, e foi isto que aconteceu com o meu acidente, a escrever o livro e a escrever a dissertação e na reconstrução de todas estas peças que eu fiz, que é, eu também estou à procura deste lugar. Portanto, aqui o Henrique também está a dizer, ok, os processos de transformação social são mais lentos. Eu acho que a gente convém ler de qualquer forma, porque isto depois vai ficar gravado, não sei se ficam os comentários no chat. Portanto, o Henrique Amoedo, Dançando com a Diferença, diz: as transformações fazem-se fazendo, é bonito ver tudo isso a acontecer, Diana. Os processos de transformação pessoal são lentos, os processos de transformação social são mais lentos ainda. Anda, Diana, anda, voa, voa. É importante para a dança. Mas este lado de, ok, eu percebo o que a Sílvia estava a dizer, porque eu própria no meu discurso vejo que isto é uma linguagem muito difícil de estar, isto não é um lugar, é um lugar ingrato,
de certa forma. E também é um lugar que tu estás a construir e a descobrir, e é um lugar que não está, quer dizer, é mais fácil. É feito de muitos erros também, sabes? Não, certo, e ainda bem, mas não é, estava a ir mais longe do que isso, porque novamente nós estamos neste território onde o mundo se questiona e está à procura de dar voz e resposta a uma realidade que não está fixada e a valorizá-la, que é todo este, que vem do pós-modernismo, quando se põe em causa todos os academismos com as suas regras feitas, que são universais e aplicadas a todos. Nós já estamos muito para além disso. Mas nessa mentalidade, tu também vens com o processo de redescoberta de um outro corpo. Portanto, num cruzamento no mundo que está muito fértil a questionar e a interrogar-se as diferenças radicais que têm que ter voz, não é? Esta questão do lugar da voz, que tem as várias vozes. Portanto, tu não tens a coisa fechada, tu tens tudo em aberto. Aquilo que eu compreendi também foi no último processo, eu trabalho com a companhia Theater 21, os polacos, eles têm um trabalho muito político em termos de corpos não normativos, e neste caso eles trabalham com pessoas de síndrome de Down, e para mim o trabalho foi quando eu realmente percebi que aquilo que eu estava a fazer fazia algum sentido aqui na minha existência e na Terra, e whatever, para questionar o sistema, ou a norma, ou o que quer que seja. E aquilo que eu compreendi especificamente ao trabalhar com esta companhia foi mesmo esta ideia de corpo político, ou seja, este corpo que te obriga a manifestar-se em prol contra as convenções que lhe anulam importância, que é isto que a sociedade faz, porque eu gostava de conseguir separar a minha vida íntima dos meus objetos artísticos, mas não, eu trabalho sobre isso, e muitas vezes nas palestras e tudo, os exemplos mais concretos que eu tenho para dar são da minha vida pessoal, não é? Que é quando eu chego ao hospital e estou a dar os meus dados pessoais, mas se uma amiga minha chega ao meu lado, a recepcionista vai imediatamente perguntar os meus dados do cartão de cidadão à minha amiga, e eu tenho que dizer, não, tem que falar comigo, ela não sabe, desculpe, mas estou a pedir desculpa por ser diferente. Eu estou há muito tempo a pedir desculpa por ser diferente, e por isso é muito difícil de uma pessoa que está constantemente a ser discriminada também não estar a tentar mostrar aos outros que estamos sempre a fazer isso. Claro. Em todos os momentos. Nós estamos sempre a discriminar, mesmo sem sabermos. E aquilo que eu compreendi foi o corpo por si, neste processo, já é um espetáculo. Pronto. O corpo em si, o corpo é um espetáculo. E durante todo este meu questionamento, por exemplo, isto é algo que a Lisa Nelson já diz há muito tempo, não é? Dance is a question, não é uma cambada de skills, né? Portanto, é este lado de questionamento do corpo que me interessa também estar a tentar trabalhar, ou se a minha experiência puder proporcionar, de certa forma, esse questionamento, ou essa reverberação que eu já vivo com ela, era isso que eu gostava de fazer, que é através das minhas performances, mais do que encontrar uma resposta certa, é proporcionar uma experiência. É isso que eu procuro fazer nos meus objetos. Portanto, o Anda Diana é muito sobre ações. Claro que aquilo é uma dança, né? É dança, né? É físico. Mas eu concretizei-o quase nesta ideia de como é que eu reconstruí o meu corpo, através de ações, através de jogos, e são quase duros, tough, e pronto, eu estou super, eu gosto muito do que estou a fazer, desculpem, divirto-me imenso ali, é duro fisicamente, dói, mas é algo que, mais do que fechar um ciclo, é quase tipo este excitement de menina pequenina, de ok, pronto, eu agora também fiquei mestra esta semana, né? Mas é quase tipo, ai, valeu a pena o esforço, está a valer a pena. E o Anda Diana tem esse lado em mim, que está sempre aqui, que é tipo, é algo tão importante que eu não consigo deixar de mostrar toda a intensidade que aquilo recria em mim, né? Por intensidade, não largues isto. Olha, procura, se não tens aí, porque eu vou-te pedir para leres a seguir, aquele momento em que estás, vais às compras
e depois mudas de roupa. Vou ler só aqui o comentário da Rita Oliveira Turner. Tu sempre foste dura contigo própria quando eras normal. Claro que vais continuar a trabalhar dessa forma, contigo própria e com todos os bailarinos com quem trabalhas. Portanto, isto, para voltar um bocadinho aqui ao livro e dizer novamente que eu espero que haja uma percepção muito fora até do território das artes performativas do teu livro, porque o teu livro, em cima dele, há toda esta especificidade que a mim particularmente me interessa, porque tu vens da dança e claro que isso acaba por informar muita da escrita do livro, e eu leio muitas coisas que entendo e que, porque partilhamos este território de interesse, mas é um livro realmente de todo um campo editorial, de voz, de diferença de outras vozes dentro deste registro autobiográfico, ficcional, que em Portugal nós não temos ainda muitas vozes que sejam editadas com a força da escrita que tu tens, e portanto eu espero mesmo que este passo, que eu acho que é histórico, e a sério Rita Natal e o André Teodósio e a linha editorial que criaram em parceria com o Sistema Solar, acho mesmo extraordinário, e eu espero que as pessoas percebam esta obra literária que está aqui. Dizendo isto, ela também é muito performática e muito coreográfica, e portanto tu vais ler, e eu te propor que lesse esse momento completamente perturbador, mas ao mesmo tempo hilariante, de, pronto, uma pequena secção, que parece quase uma pequena performance dentro do livro, mas que nós também se calhar só chamamos assim porque tu vens da dança e da performance, porque se não viéssemos era simplesmente literatura. Pronto. Mas eu sou muito observadora, então aqui estes momentos coreográficos não se separam da minha... A análise do movimento não se separa da minha vida, né? Tipo, pronto. Então, ai meu Deus... Isto é viver estes momentos, é muito engraçado. Eu costumo dizer que qualquer dia sou despedida dos espetáculos, mas eu aqui quase, com este livro, é quase vou ser despedida da literatura, mas pronto. É quando dentro da loja ou fora da loja, Cláudia? Estava a pensar no carro, mas começas um bocadinho antes. Eu acho que a imaginação, porque também esta coisa, realmente, a imaginação do que nós estamos a dizer, também não sei o que as pessoas estão a imaginar. Depois de tirar a Diana do carro e de pô-la na cadeira, o coelhinho procura umas luvas de ciclista para ajudá-la a conduzir o seu Ferrari. O coelhinho evita delicadamente a secção de ginástica, porque lembraria a Diana o tempo em que ela fazia acrobacia. Evita delicadamente a secção de balé, porque lembraria a Diana o tempo em que ela dançava. Evita delicadamente a secção de pranchas, porque lembraria a Diana o tempo em que ela ia à praia. Evita delicadamente a secção de bicicletas, porque lembraria a Diana o tempo em que ela ia passear à Feira dos Joões em Oliveira das Meias, até que, com tanta delicadeza, concluímos que não resta mais nenhum corredor para aceder à secção de roupa. Incomoda-te. Coelhinho tenta enfiar-me um casaco, mas eu não consigo levantar os braços e ele tampouco consegue agarrar neles, ao mesmo tempo que agarra nas mangas do casaco e enfia-as nos braços. Sou ridícula. Delicadamente, o coelhinho experimenta nele próprio o casaco. Não lhe fica bem. Compramos os calções e as luvas para mim e 2 calças pretas para ele. Assim como um casaco, no lugar dos deficientes, onde o carro ficou, o coelhinho tenta tirar-me as calças, mas de cada vez que ele me puxa, tomo para cima do travão de mão, puxa-me do outro lado, eu tomo para fora do carro. Finalmente tira-me as calças e tenta vestir-me os calções. Levanta-me as pernas, mete-as em cima do tablier. Alguém passa em frente do carro e eu grito para ele me esconder. Ele pega numa das pernas, tenta enfiar os calções, mas a perna escapa-se, solta-se dos calções e cai bruscamente. Ele volta a repetir a operação, mas agora tem de aproximar a outra perna para junto da perna, que já tem os calções enfiados. Chegados os calções aos joelhos, agora tem de levantar-me o rabo do banco. Pede-me para o abraçar, e pede bem, mas como? Consigo enfiar os braços à volta do pescoço dele, mas quando ele me levanta os braços sem força, desenlaçam-se e ele cai em cima de mim. Ele deita o banco para trás, gira-me para o lado, eu caio sobre o travão de mão. O corpo vai se enfiar no espaço entre os bancos. Ele puxa-me para cima por um braço, volta a sentar-me. Puxa-me para o lado oposto e eu bato contra a janela. Finalmente veste-me os calções, abotou-os e só então repara que a algália ficou de fora. Abre novamente os calções, enfia o saco do mijo na perna esquerda, o tubo enrolado no púbis e volta a fechar os calções.
Olha, eu vou aqui nos comentários. A Diana é uma força, a Maria Guilhermina Pereira. A Diana é uma força da natureza e tenho imenso gosto em conhecê-la e acompanhar toda esta grande resiliência, superação, coragem. Não consigo acompanhar mais, mas fica um grande beijinho. Houve uns comentários muito importantes. Conceição Ferreira diz que tu és fantástica, Diana. Não possam chorar. Rita Oliveira é mesmo, que orgulho. Bom, nós se calhar caminhávamos para o final, mas eu acho muito curioso, queria só assinalar aqui duas coisas que eu acho muito curiosas e significativas, e que eu te agradecia se quiseres comentar, mas que é, por um lado, as tuas peças, e na verdade eu só vi uma, a tua peça do Duetos, e vi agora Não viste o dueto na CCB? Vi, sim, vi essa 2 vezes, porque vi também na outra fase, e esta mostraste-me alguns momentos de processo. E acho muito curioso, nas tuas peças não há palavra, não é? Estou a pensar nas outras que não vi, será que havia? Nesta há. Há? Nesta. Não, eu estava a pensar como é que tu tens toda esta dimensão de escrita e de palavra, o livro, a tese, a forma como tu articulas sobre o teu trabalho, e uma ausência, na minha ficção, nas peças criadas ao vivo, para os corpos ao vivo. Nesta palavra, mas também acho que já me tinhas dito que é mesmo muito residual, não é? Eu tive esta conversa com a Laura, ela quase se podia juntar a nós nesta conversa, Laura. Quase falámos sobre isto, mas eu tenho uma coisa, eu acredito que os criadores vivem num mundo muito sozinhos às vezes e vivemos muito dentro dos nossos detalhes. O mundo coreográfico é muito pormenorizado e principalmente em termos de ruído e de som. A minha cabeça funciona muito com o ruído e com o som. A partir do momento que eu começo a incluir a palavra, eu vejo-me numa batalha, que lugar é este? Que me deixa num campo muito de desconforto, não é? Que eu estou habituada a criar já nos meus próprios objetos, mas que há pouco tempo estávamos a falar sobre isto, eu e a Laura, e ela dizia: tudo é possível na minha perspectiva, acho que foi isto, espero não estar enganada, mas que é esta noção, a linguagem tem tanta importância para mim, a linguagem da palavra, da voz, em que ao mesmo tempo eu sinto uma falta de tempo de perceber como a usar. Eu nunca sei muito bem o que quero, sei claramente o que não quero, e então este lugar de indefinição, que é tudo é possível, mas o que não interessa, eu sou muito boa a selecionar, ou a dizer claramente que não quero, mas a linguagem aqui do texto da palavra tem uma força tão grande para mim, tem uma importância tão grande, que cada vez que eu vou usá-la em cena, tenho aqui vejo-me num problema existencial, que faz parte. No vídeo eu tenho menos problemas, até porque fiz o Exit há pouco tempo, que está disponível online, que é da companhia polaca Theater 21, e que eu usava claramente a palavra. Nas peças eu ainda me vejo a lembrar-me da aula com o Tiago Rodrigues, já há 15 anos atrás, em que ele me dizia para eu falar em cena, e eu começava a chorar a dizer que era bailarina e que os bailarinos não falam em cena. Pronto. Eu ainda tenho que... a palavra para mim tem tanta importância que depois, de que forma é que tu usas este dispositivo, principalmente quando as minhas peças são tão físicas, tão esgotantes, estás a ver? Que quando falas não consegues anular da voz aquilo que está a dizer. E eu ainda, pronto, mas nesta eu uso texto. Mas tudo é possível e estamos sempre à procura, né? Digo eu, de alguma solução. Nesta peça, como o Anda Diana é uma peça que reformulou o meu próprio corpo, a minha identidade enquanto pessoa também, e o meu lugar no mundo, e então isto é quase tão frágil ao mesmo tempo, a importância que isto tem. Eu às vezes não sou muito clara, mas pronto, deixa-me num lugar mesmo de medo, sabes, de não queres falhar, de querer perceber como fazê-lo, mas nesta eu vou usar a palavra.
Só dizer A Laura ia dizer qualquer coisa. sim, que nós realmente conversamos sobre isto ainda numa fase preliminar, não é? Desta questão de incluir ou não texto, uma vez até que tinhas o livro, e realmente estavas bastante receosa, não é? É natural, bailarina, e seria esta primeira vez que irias colocar a palavra em diálogo com aquilo que estarias a colocar em palco. Não me recordo que tenha dito tudo é possível, mas sim, acho que disse bem. E sei que agora tu já estás então nessa fase, não é? de fecho, de ensaios, e que já incorporaste as palavras. Não sei se queres partilhar aqui um bocadinho como é que te sentes, se calhar ainda um bocado hesitante, não é? Também ainda não estreaste, também ainda não, se calhar não tiveste aquele impacto com o público, mas não sei se podes levantar aqui um bocadinho o véu, como é que agora vês esta junção das palavras? Não, esta peça tem um lado bastante. Eu acho que para o público é quase mesmo uma experiência. Para nós aquilo. A peça é difícil, é uma peça, enquanto intérprete, eu não sou muito generosa para a Diana bailarina, pronto. Então a peça é bastante dura mesmo. E quando chega ao lugar da palavra, aquilo, o público e nós já estamos num lugar um bocado instável, num lugar de desequilíbrio e num lugar de desconforto. Quando eu uso o lugar da palavra ali em cena, é quando eu já estou sozinha e é quando eu assumo o meu corpo partido enquanto corpo performativo. Até lá aquilo é quase um jogo. Não é bem um jogo. Mas pronto, eu reformulo o meu corpo através destes dois gigantones e quando chega ao lugar da palavra é quase este retrato íntimo que faz um zoom à minha cabeça e que cria ali, de certa forma, sabes quando nos apertam a cabeça e abanam assim? Pronto, é o que eu acho que é esse momento quando existe a palavra. Porque é quando faz um bocadinho um zoom à minha ideia de linguagem e de como é que eu uso as palavras, que sou bastante crua, como está aqui no livro, eu sou bastante raw ou direta. Eu acho que é mais direta na forma como escrevo. Sarcástica? Sim, sarcástica. Mas em termos de ação e de descrição deste lado dos gestos ou do que é que acontece, eu não estou com muitos floreados, eu estou a descrever, não é? E portanto, quando chega a esse momento, aquilo na peça é quando abre ali um bocado um lado mais é poético, mas ao mesmo tempo é depois é quase já no meio da peça, em que já passou toda uma viagem da reconstrução do corpo, e que tenho o Gonçalo Alegria ali a criar-nos também um zoom na ideia do som, que cria ali uma atmosfera de instabilidade ali um bocadinho ao público, mas que me interessa. Eu gosto muito de fazer aquilo, espero sobreviver até já a estreia, porque a peça é muito física, mas sim. A questão da linguagem para mim deixa-me sempre num lugar instável, mas que eu acho que é como qualquer objeto performativo. Eu quando faço as minhas ações ali, também há ali um momento em que eu penso, bem, agora que eu vou ficar ainda mais deficiente, não é? Mas não se preocupem, não vai acontecer. Mas esse risco é interessante também, da palavra, de uso e de como é que usas. Embora eu estava também a querer criar quase às vezes pensa nas coisas um bocadinho para encaixar, a gente não, pensa muitas vezes, para encaixar em ideias que vai criando, que são outros dos defeitos que nós temos, não é? E estava a pensar como estou a reparar numa recorrência que eu acho muito interessante em criadores contemporâneos, mais do que território das artes performativas, que neste caminho que tem vindo a ser feito dos criadores, tem também um pensamento crítico muito desenvolvido e fundamentarem teoricamente, discursivamente sobre o seu trabalho, mas vejo agora muitos que começam a ter o seu trabalho performativo é acompanhado de um trabalho de pensamento crítico, discursivo e até escrito, mas nem sempre, mas muitas vezes um não traduz o outro, existem em paralelo. Pronto, e isso é mesmo válido, quer tu uses palavra ou não no teu trabalho,
E tu também vejo isso em ti, porque eles estão ligados, mas não se traduzem um no outro, quer dizer, não é o trabalho escrita, não tem uma tradução na peça, nem a peça tem uma tradução no trabalho de escrita, até pelo contrário, são mesmo autonomias. Nesta peça vi-me numa batalha, sinceramente e honestamente, eu vi-me numa batalha, porque eu tinha um objeto, e é uma peça de enamoramento e construção de muitas ideias ao longo de 7 anos, né? Portanto, ao qual a primeira reunião para o Anda Diana foi quase há 2 anos, portanto, isto é uma peça que tem muitos estados processuais e existenciais, ao mesmo tempo é uma peça autoetnográfica, não é? A biográfica, portanto isto ainda me deixa num lugar mais instável, self-centered, narcisista, artista, que me tem que obrigar a trazer outras pessoas para olhar de fora aquilo que eu estou a fazer, mas que é este lugar que também ao mesmo tempo, mesmo com a linguagem, interessa-me continuar a trabalhar. Eu não sei viver sem a escrita, portanto a escrita também tem uma parte bastante integral do meu trabalho, e que é através do pensar dos outros ou do meu própria escrita, que me faz compreender o meu lugar no mundo, ou o lugar deste corpo, ou o lugar dos corpos. E nesta peça eu não queria fazer o livro, contar o livro, portanto não era isso. E era mais a transformação, aquilo que me tornou agora enquanto pessoa, depois de todo este processo, me obrigou a reformular, enquanto pessoa, o meu olhar de como é que é a reformulação do corpo, pronto. Mas eu tenho um lado muito escultórico ao mesmo tempo, porque me interessa também muitas áreas, né? E o cinema escultórico, as artes plásticas e de construção de imagens, que eu continuo a usar, e essa ultrapassar os limites físicos e mentais e íntimos, pronto. E eu às vezes acho que gostava de não trabalhar tão íntimo ou intensamente, porque às vezes me deixa num lugar um bocado perigoso, mas é assim que faz sentido para mim e que vou procurando dispositivos. Pronto, se calhar só assim para introduzir para a última pergunta, pronto, e há aqui vários comentários que eu acho que também são pessoais para ti e maravilhosos, mas a minha última questão tem a ver com outra questão que me fez pensar o livro na relação com a tua peça, que é a tua escrita, esta escrita tem um ritmo muito veloz. Essa performatividade tem aqui uma dinâmica muito rápida. E tu deste o exemplo de ir passear com a tartaruga, que eu achei muito curioso teres dado, que eu associo mais àquilo que conheço ti do teu movimento das tuas peças performativas, embora elas depois tenham haja divergências e haja ritmos diversos. Mas ajuda-me, é verdade que há aqui uma dicotomia, ou é uma impressão falsa minha, de que há o ritmo da tua escrita é veloz e o ritmo da tua coreografia é um baixar de pulsação, é muito mais desacelerado. É mais denso, eu tento trabalhar com tensões de corpos, relações público versus performer, e trazê-los para o meu lugar de tempo. Ao mesmo tempo a minha cabeça está multitasking. Quem me conhece muito próximo e vê os meus processos então acham que é, nossa, o teu multitasking é tipo, estás a fazer 15 coisas ao mesmo tempo e a gente acha que estás distraída e tu estás a ver tudo. Pronto. Mas é um bocadinho este lugar do corpo que eu gosto de deixar neste nível de tensão, de criar tensões, mas na escrita não, a escrita é muito John Fante ou não sei, eu estou a ler o Edouard Louis, é um bocadinho, claro que não há comparação, mas tem um lugar íntimo. A nível da autobiografia ficcional, aliás. Tem um lugar íntimo, yeah. Depois eu estou a ler esse, mas que é este lugar íntimo. Mas é homenagem ao André Teodósio, também trouxe este, do Paulo Preciado. Eu não conheço esse. Mas sim, este interessa-me muito, eu leio muito, interessa-me literatura, como é óbvio, interessa-me literatura que no fundo o lugar íntimo destas pessoas ou destes escritores
me levam nesta viagem de factos concretos, absolutamente cruéis e sarcásticos. Pronto, interessa-me muito isto, eu gosto muito disto, é a minha estética também já há muito tempo, mas nas performances eu recrio esse mesmo lugar instável que o leitor está a ter, mas sim, de facto, interessa-me o ritmo próprio do corpo, a violência dos próprios corpos, e ao mesmo tempo o esplendor ou o extraordinário que é o corpo estranho, não sei muito bem. E eu, da sequência disto, e para nós fecharmos, ia-te propor que tu escolhesses, até para dar exemplo desta vertigem, deste ritmo da escrita, que tu escolhesses um excerto do livro para nós fecharmos esta conversa. Ai, meu Deus. Então, eu vou tentar, peraí, fala aí um bocadinho, lê comentários. Vou ler um comentário, Eduardo Alegria, é um orgulho ser padrinho desta miúda, de a ter acompanhado no seu crescimento, mas agora tu ouves-me e não estás à procura de nada. Estou a ver. Ter acompanhado no seu crescimento e assistido aos momentos importantes da sua vida. A Diana sempre foi uma lutadora e continua a demonstrá-lo com a sua força, garra e paixão pelo que faz, independentemente das dificuldades que a vida lhe apresenta. Adoro-te e a minha filha que está a assistir diz que quer ver os cãezinhos. Eu conheço, eu tenho dois cãezinhos fofos. Quer que mostre os seus cães que tens aí, claro. Mas como é óbvio no Zoom... Eu pensava que era um código, não pensei que fosse real. Ela lê o livro e eu faço metamorfoses híbridas das personagens, que é, eu vou-me irritando e vou-lhes transformando em bichos. Tipo, o coelhinho começa a ser uma ratazana e ele começa a me irritar e depois vai para o esgoto. Pronto. Eu sei. O meu universo aqui na escuridão, vou só acender a luz. O meu universo é muito, muito saudável e bonito. Então eu vou escolher... bem, eu espero que isto não seja... Eu vou escolher uma viagem que eu fiz, porque é assim, eu vou-vos explicar, quando vocês ficam deficientes, todas as igrejas e mais algumas vêm-nos curar, né? Pronto, que é fantástico, que eu adoro, que me curem, eu já tentei todas, mas pronto, na minha hora em 28 e não sei o quê, mas pronto, eu fui a Fátima, isto foi muito giro. E este episódio tem um lado um bocadinho sarcástico, pronto, e eu divirto-me muito, mas eu pensei muitas vezes em tirá-lo do livro porque a minha escrita fere-se as suscetibilidades, pronto, e eu não quero, não é o meu objetivo de vida, pronto. Mas este episódio é muito sarcástico e muito engraçado. A sorridente rata empurra-me e diz adeus e bom fim de semana às batas e cadeirinhas. A rata deve estar drogada. Já no carro canto, é bom ter uma rata feliz ao lado, pelo menos sem me foder os cornos. Desculpem as asneiras. Padrinho. Paramos nas bombas para comprar batatas fritas. Dói-me as pernas de estar tanto tempo sentada. Mas tu não te consegues levantar, Diana. A circulação parou. E o sangue não sobe. Os pés incham e um mapa de veias roxas começa a desenhar-se nas minhas pernas. A rata pega numa perna e estica-a por cima do tablier. Pega na outra perna e junta-a. A trepidação do carro faz cair bruscamente no chão. Em frente ao portão está a mãe, o pai, a avó, a cadela. Estou esfomeada. Estacionam-me à mesa e ficam a discutir quem terá a honra de sentar o rabo ao meu lado. Agora sou uma orquídea, queres ver? Quem serve a Diana? Quem corta a comida da Diana? A menina não pode ser preguiçosa, tem que trabalhar muito. Onde é que a Diana dorme? Eu aqui calada, quando toda a gente sabe que o meu mau feitio é a minha especialidade, pergunto-me se sabem se eu estou à mesa com eles. A rata chega e carrega-me para a cozinha. A supermãe cozinhou todo um super banquete para a super rata. E decidem que vamos a Fátima. Quem se senta ao pé da Diana? No regresso pode ser mesmo a Nossa Senhora, que assim me chamam de Fátima, assim já deixo lá a cadeira. Começa a coreografia. A rata tira a cadeira, a supermãe tira a almofada. O pai monta aos braços da cadeira. A rata carrega a Diana, larga a Diana na cadeira. Acho que sou a prima de porcelana que eles tanto queriam. Aparentemente dizem que está muito calor, eu não o sinto. Está um bafo, não está? Ora, vamos lá falar sobre o meu termostato avariado. É suposto eu responder. Empurrada pela supermãe, atravesso o santuário. A rata e o pai fotografam. Não sei se sou um milagre ou se estão à espera de um. Mais valia eu ir a rastejar pelo chão, tipo gata paralítica, queimada em ácido sulfúrico, assim até podia gritar à vé no passadiço. E ainda ganhava moedas com isso.
E empurram-me até ao queimódromo das velas. Eu preferia que elas me queimassem no corpo todo, mas agora sou uma mártir. Dão-me uma vela grande para a mão, que eu não a agarro e rezo. Tirem-me deste filme. Atenção que eu adoro estas pessoas, só para deixar muito claro, eu adoro estas pessoas e pronto, a minha escrita é muito Isso está escrito no livro, com parentes retos. Eu adoro estas. Eu adoro estas pessoas, eu adoro estas pessoas, eu adoro estas pessoas, não fiquem sensíveis, por favor. É só o meu sentido de humor avariado, mas ele já era. Quem me conhece já sabe. Mas pronto, o livro também ao mesmo tempo. Eu sou assim na vida, né? Eu tenho este sentido de humor que às vezes as pessoas não percebem muito bem, mas que a vida para mim é bastante irónica e tem este lado de piada e sarcasmo ao mesmo tempo nos factos cruéis que a vida nos oferece. Se calhar não conheço pessoas. Eu tinha uma bailarina que me diz assim: Diana, claro que os únicos milho que está na máquina com frutos secos que tu gostas é o único botão da máquina que está avariado, porque a ti acontece tudo. Pronto, isto é a minha vida. É o único botão da máquina avariado, é os biscoitos que eu gosto. E eu acho que a vida tem uma certa ironia com isso e eu tento usar isso de forma a descrever um bocadinho e a mostrar a realidade que é o mundo, porque eu acredito mesmo que isto está em todo lado e que nós às vezes ignoramos. Pronto, eu agradeço muito, Diana, esta conversa, estes caminhos por vários territórios, sempre a tua vida. Acho que nos vamos despedir por aqui, já estamos quase a caminho das 2 horas. Acho que eu Laura... agradeço, é um prazer, e eu já acho que falo demais, portanto manda-me calar, obrigada. Obrigado, nós continuamos a conversa no outro dia, certeza. Beijinho, Alípio e Henrique, estão a dar beijinhos. Beijinhos a todos. Obrigada, beijinho, Diana. Beijinho, Cláudia, obrigada. Obrigada, Cláudia, e obrigada, Diana, por esta conversa. Foi mesmo muito rica e muito profunda. Antes de despedir, relembro que o livro ficará disponível para venda na bilheteira do TBA e também está disponível no nosso website, também estará disponível no website da editora Sistema Solar e também estará disponível nas livrarias. O espetáculo Anda Diana estará em cena no TBA de 20 a 24 de abril, não percam. Para mais informações visitem teatrodobairroalto.pt. E até breve, até uma próxima, obrigada.